de uniforme do Círculo D na trilha Morro Grande da Zizica. Nós vamos colocar os animais na ordem de classificação para os comentários do Dr. Plínio Amaral. Pode sair 513, 509, 514, quarto 504, quinto 500, sexto 515 e sétimo 505. Obrigado, meu amigo Marão. Muito obrigado. Campeonato Cavalo Adulto Maior. Campeonato aqui também um pouco mais numeroso. Tivemos aí 17 animais apresentados. Alguns animais saíram por claudicação. A gente sempre com muito critério puxando os animais aqui, fazendo avaliação ao círculo, e aí a gente chegando à fase final aí desses 7 animais do comentário, como estão aí para apreciação dos senhores. Onde a gente tem 2 animais que destacaram pelo gesto, 2 cavalos que têm qualidade de apresentação, de gesto, de diagrama, de movimento, de equilíbrio. Terceiro cavalo já dividindo um pouquinho mais o grupo, e aí do quarto cavalo, o terceiro e o quarto dividindo do quinto em diante, animais que já oscilaram um pouquinho na dinâmica da apresentação. Gostaria de pedir aos apresentadores para segurar um pouquinho, vamos reunir um pouquinho a toada aí, para ficar até um pouco mais fácil da gente explicar. Comparativo entre o sexto e o sétimo cavalo, aqui hoje a crescente, principalmente no adestramento, a montada muito boa do cavalo da sexta colocação, por ele estar um pouquinho mais leve no apoio do bocado, a condução mais fácil, temperamento sela mais fácil, cavalo um pouquinho mais descontraído no apoio do bocado. Quando a gente analisa por baixo, o gesto de marcha, o cavalo à frente da sexta colocação, até um pouco mais amplo, o movimento dele é mais eficiente, ele já rompe um pouquinho mais, por isso a nossa opção. Pode parar o de sétimo. Entre o quinto e o sexto cavalo, aqui os 2 cavalos que pecaram um pouquinho na regularidade, na integridade aí durante a apresentação, mas ainda assim o tordilho um pouco mais dissociado do que o cavalo castanho. A gente mesmo que seja próximo, mas o tordilho um pouquinho mais dissociado, um pouquinho mais coordenado, os anteriores até um pouco mais discreto. A gente vê na articulação do joelho do cavalo tordilho, o anterior um pouquinho mais semicircular, a perna já acompanhando um pouco mais, então fazendo essa qualidade aí da coordenação entre os anteriores e posteriores, por isso a opção. Pode parar o castanho. Entre o castanho, quarto colocado, e o quinto cavalo, aí sim, a gente tem 2 animais dissociados, mas ampla vantagem na estabilidade da garupa, na estabilidade do eixo corpóreo como um todo do cavalo castanho. Ele já é mais estável, a apresentação aí com um pouquinho de regularidade a mais do que o cavalo tordilho. Na montada, excepcional montada do cavalo castanho no dia de hoje, cavalo macio, leve no apoio do bocado, fácil de tocar, temperamento sela solista. Então ele ganhou tanto no item da comodidade como aí na qualidade hoje do equilíbrio, quando a gente compara ele com o cavalo que vem logo atrás, por isso a opção. Pode parar o tordilho. Entre o tordilho da terceira colocação e o castanho, a gente continua fazendo essa crescente na estabilidade. Notem que aí quando a gente pega, né, como eu expliquei, que a gente sempre segmenta os animais em grupos, do grupo dos animais que oscilaram um pouquinho mais, o tordilho é o animal mais equilibrado. Então quando a gente compara ele com o castanho, ganhou no equilíbrio, até um pouco mais na atitude, um pouquinho mais na naturalidade da atitude. O cavalo castanho, em alguns momentos da prova, passou um pouquinho no flexionamento da nuca, e não só a nuca, né? A gente vê a coluna como um todo tende a inverter um pouco mais. Então o cavalo tordilho na atitude um pouquinho melhor, tá andando até um pouquinho mais à vontade. A gente já vê a reunião mais nítida, o anterior até um pouquinho mais discreto. Quando a gente compara entre eles, a perna do tordilho ainda um pouquinho mais eficiente quando a gente vê ele com o cavalo castanho, por isso a opção. Pode parar o castanho. Entre o segundo e o terceiro cavalo, aí a gente já aperta um pouquinho mais a avaliação, a gente fala que a peneira já afina um pouco mais, porque os 2 cavalos à frente ainda tem a qualidade da dissociação um pouquinho mais evidente, e a gente tem ainda um subsídio para a gente analisar isso aí hoje, que são as análises em rédea livre, tanto no início da apresentação, como quando a gente monta, como na fase final. E também a marcha reunida, que como diz o regulamento, a fase final deve ser na marcha reunida. Não é à toa não, pode segurar os 3 cavalos novamente.
Aí sim, como foi avaliado aí na última fase, os dois animais à frente mantêm a dissociação um pouquinho mais nítida. O cavalo da segunda colocação comparado com o de terceiro, além de manter a dissociação, ainda mantém um pouquinho mais o engajamento, ainda mantém um pouquinho mais os posteriores debaixo da massa, ainda mantém um pouquinho mais a coordenação do movimento. Então ele mantém o gesto na marcha reunida e tanto também na marcha livre. Quando a gente monta, a gente confirma isso aí quando está montado, por isso a nossa opção. Pode parar o de trás. E entre o primeiro e o segundo cavalo, aí sem dúvida que hoje o primeiro cavalo destacou neste campeonato. O cavalo que tem a melhor qualidade de gesto, tem um anterior até um pouquinho mais discreto do que o cavalo que vem atrás e a perna mais potente. Então ele tem essa qualidade da extensão do posterior, ele tem uma flexão muito boa, estende, cobra o rastro da mão, empurra a massa corpórea para frente. O cavalo muito correto, muito coordenado, muito equilibrado, visto por frente e visto por trás, aprumos impecáveis, o cavalo da primeira colocação, sem falar na melhor montada hoje foi a do primeiro cavalo, por isso aí a nossa opção. Pode parar? Parabéns aos proprietários e aos apresentadores. Aí nós temos o primeiro prêmio brasileiro de marcha cavalo adulto maior, Os Córrego do Ouro, criação e exposição de Márcio Frois Terra, Rancho Córrego do Ouro.